nós temos uma outra excelente surpresa para vocês da Uniregistral. Hoje nós vamos conversar com um dos maiores escritores do mundo, eu diria, porque ele, que é um dos maiores escritores do Brasil, todos nós sabemos. Mas o Inácio de Loyola Brandão, esse querido confrade da Academia Paulista de Letras, um dos melhores livros dele foi publicado primeiro na Itália e depois no Brasil. Então é uma alegria a gente conversar com Inácio de Loyola Brandão, que é prolífico pensador, escreveu inúmeros romances, ensaios, contos. Ele é ainda jornalista, nós encontramos às sextas-feiras, a cada 15 dias, né, Inácio? Exatamente. A sua crônica no estado de São Paulo. E é uma pessoa que tem muito a contar, mas nós queremos ouvir o Inácio e não este entrevistador amador aqui, que é apenas um leitor e um admirador do Inácio. Eu tenho que fazer uma correção. O maior escritor não pode ter apenas 1,68 m, portanto eu não sou o maior escritor. Eu sou um dos muitos escritores desse país e do mundo. Não, o Inácio é uma pessoa maravilhosa. Eu comecei a rever sua vida, Inácio, e vi você é Inácio de Loyola em virtude do criador, do fundador da Companhia de Jesus. Mas seus irmãos, eu vejo que tem Francisco de Assis, João Bosco, não é? Sua família era muito católica. José Maria. José. Não, minha mãe foi muito católica. Minha mãe já morreu. E cada filho que nascia levava o nome do santo do dia. E, aliás, a turma da minha geração, da minha idade, em geral tem o nome do santo do dia. E aí eu carreguei esse nome e carrego ainda esse nome. Quando eu comecei minha carreira, eu só usava Inácio Loyola. Mesmo na crítica de cinema em Araraquara, mesmo repórter em São Paulo, meus primeiros livros foram só Inácio Loyola. Quando o Zero estava pronto para sair na Itália, recebi uma indagação da editora, falou assim, nós estamos com um problema aqui. Eu falei, qual é? Não tinha e-mail, nada, era carta, ou telegrama. Olha, Inácio Loyola morreu há 400 anos, está enterrado aqui em Roma, tem uma igreja dedicada a Santo Inácio Loyola. de Jesus. Vai ficar muito estranho sair um livro, Inácio Loyola, então vai dar confusão. Podemos acrescentar o Brandão? E aí, daí em diante, em 1975, eu passei a usar o Brandão. E me liberou do peso, porque todo mundo que me encontrava dizia assim, Inácio Loyola não é o santo. Igual quando encontrava o Calado, mas o senhor fala muito. Essas coisas. Essas piadinhas. E piadinha. Você chegou a fazer uma biografia do Inácio de Loyola do Santo. Cheguei. Você encontra algum paralelo? O que você herdou além do nome? Eu fiz a biografia por uma razão muito simples. Primeiro, eu trabalhava na Editora 3 e eu tinha comprado um apartamento, tinha que pagar prestações. E de tempos em tempos tinha uma prestação mais alta. E um dia eu pedi ao Luiz Carta, meu Domingos Garay, falei assim, olha, vocês me adiantam dinheiro? O Luiz Carta falou assim, não te adianta, mas eu te dou um livro para escrever. E tinha uma coleção que chamava Homens que Mudaram o Mundo. E aí ele escolhe, aí eu vi Inácio Loyola. Eu falei, eu quero esse Inácio Loyola. Porque eu até então não sabia exatamente quem era. Curiosamente, isso eu já tinha 30 anos. E eu acho que tem uma coisa interessante nele. Ele era super disciplinado. Tanto que fez uma Companhia de Jesus como se fosse uma companhia do Exército, né? Tinha os postos, tinha tudo, tudo, tudo. E eu sou muito disciplinado quando eu estou num projeto meu. Planejo, eu organizo, eu trabalho todos os dias, menos sábado e domingo. Eu não sou escritor de fim de semana. É assim, entre 5 e 11 da manhã é quando eu dedico a isso. É um projeto maior, claro. Essa é uma qualidade que eu peguei dele. Ele era disciplinado, era a disciplina de exército, era uma disciplina severa, porque sem isso não dá para fazer.
exercer o meu ofício. A gente lendo a sua biografia, a gente vê que você leu desde criança e tem aquela história do dicionário, né? Você vendia palavras para os seus colegas na escola, no primário. Eu tinha uma coisa importante, era meu pai. Meu pai era um ferroviário, um operário, um homem muito simples, mas que lia muito. Ele comprava livros, ele deixava de tomar cerveja, às vezes, aos domingos, e aquele dinheiro ele economizava. Ele sempre que podia economizava um dinheirinho. E ele, então, lia, ele assinava o Estado, e lia que saiu algum jornal, ele recortava e pedia para o chefe do trem, ou o maquinista, que a estrada era uma confraria, que em São Paulo, eles vinham de manhã, passavam, voltavam no trem da noite. E aí eles iam até a livraria e compravam o livro do meu pai. Ele tinha mais de 1000 exemplares nos anos 40. Todo tipo, ele tinha desde o Canaã, do Graça Aranha, até as Memórias da Paleontologia Brasileira do Lund, que está até hoje lá em casa desse tamanho. E hoje, para mim, é uma relíquia, né? Claro. Então, esse homem, eu vi ele lendo muito. E eu falava, pai, por que você fica lendo? Ele falou, porque, olha, me descansa. Eu esqueço tudo, porque era muito chato aquele trabalho da ferrovia. Eu esqueço tudo aquilo lendo. E eu falei, mas às vezes você ri, porque tem uma passagem engraçada. Quando você aprender a ler, você vai ver. Aprendi a ler, e um dia eu vi na enciclopédia Jackson, que hoje está comigo, velha, antiga, uma palavra, crossidura, na lombada. Falei, o que é isso, papai? Ele falou, abre isso aí, porque isso ensina o significado da palavra. Eu abri e descobri, uma espécie de rato almiscarado do norte da Europa. Nos outros dias eu vinha, pegava, meu pai disse, você gostou? Eu falei, pai, tem tanta coisa. Meu pai disse, você gostou? Eu falei, e eu anotei, levei, a professora nem sabia das palavras. Então eu sei palavras que ela não sabe. E aí a dona Lourdes Prada, Aquela professora que acompanhava você nos lançamentos, né? Ela começou a dar lição de casa. E a gente fazia. Claro que eu tirava 100. Na época era 100. Porque tinha meu pai também do lado ali ajudando. E ela também ensinava. Vai perguntar para as pessoas. A pesquisa era essa também. Ela ensinava a pesquisar. Pergunta, vai num outro professor. E eu tirava sempre 100, 100, 100. Aí um dia, um dos caras lá falou, olha, eu tenho que ajudar minha mãe. Era uma mentira. Eu vou estar ocupado, dá para você fazer para mim? Eu fiz. Aí veio outro. E aí veio outro. Aí veio outro. Um dia eu tinha 6, 7, 8 em volta. Eu falei, pô, eu vou trabalhar. E me veio a ideia. Eu falei assim, o teu pai é sorveteiro, você me dá um sorvete. Você é o filho do dono de bar, você me dá chiclete. E você me dá um lápis ou uma borracha. E assim foi. Araraquara produziu uma geração bem diferenciada, né? O Zé Celso Martínez Corrêa, sim, a dona Ruth Cardoso, o Sidney Sanches. O Sidney era de Rincão e estudava lá. Lívia Abramo, de Araraquara, Judite Lawande, os dois artistas plásticos. O Salinas Fortes, que foi professor de filosofia, tradutor do Sartre, que escreveu vários livros, morreu aos 50 anos. Eu tinha uma turma boa. Né? E com 12 anos você escreveu um romance, não é? Um livro que passava em Veneza, um policial. Porque eu gostava de policial, eu gostava de filme policial e eu lia muito gibi. Eu me formei lendo gibi. Meu pai deixava ler gibi. Mas lia dicionário também. Mas eu lia dicionário também, e eu mais. Eu li toda a coleção, a Biblioteca Infantil da Melhoramentos, eu li inteirinha. Eu lembro que eu era assim, muito complexado, que eu me achava muito feio, aquelas coisas de moleque. De criança. E as meninada, né, olhava para mim na classe, que tem sempre um bonito, né, tem sempre um que veste bem. Um dia a Lourdes me via meio ressabiado e desconfiado. Aí ela falou, por quê? O que você tem? Você fica sempre triste? Eu falei, sou muito feio, ninguém liga para mim. No dia seguinte, ela me trouxe o Patinho Feio. Foi aí que eu aprendi que a literatura é para gente superar as bobagens da cabeça. É um cisne imperial agora, aí eu falei, meu Deus, aí é isso, eu talvez seja um cisne. Inácio, eu achei muito interessante o fato de você ter participado de filmes como figurante, e mais de uma vez, né?
Não, um bom figurante eu fui no Pagador de Promessas. Pagador de Promessas. Eu sou um figurante. Dá para ver bem. Palma de Ouro em Cannes. Beleza. Palma de Ouro. Hein? Agora, eu fiz figuração também no Santo Milagroso, do Carlos Coimbra, onde eu sou um chefe de redação. Mas é que eu era amigo de todos os diretores. Eu fazia cinema no sentido de que eu cobria cinema. Você é apaixonado por cinema, né? Eu Porque sou, você assistiu 100 vezes, 8,5? Já está defasada, já 138 vezes. Poxa, você continua assistindo? Continua assistindo. O que é que você revisita, você relê, você encontra outras interpretações? O que você explica essa fixação no 8,5? No 8,5, por uma razão muito simples. Ele me deu a estrutura do zero. Eu assisti a primeira vez em Roma, em 63. Tinha chegado em Roma, que eu fui numa aventura, porque o cinema acontecia em Roma. Hollywood estava em decadência. Os estúdios estavam fechando porque a televisão tirou o público das salas. Eu entrei um dia, eu estava andando pela cidade, nas minhas primeiras semanas, e perto da Fontana de Trevi tinha um cineminha fazendo 8,5, e eu já tinha lido sobre 8,5, porque eu tinha visto os filmes anteriores do Fellini. Eu quero ver. Entrei e não entendi nada do filme. Passou um tempo, eu comprei o roteiro e li. Aí eu já sabia um pouco de italiano, porque eu fui estudando. E aí voltei a ver, aí eu comecei a entender o filme. Praticamente 10 anos depois, quando eu estava fazendo zero, eu tinha centenas de fragmentos. E eu não sabia como organizar. Aí vi de novo Fellini, 8,5, no Cine Biju, que não parava de reprisar, né? O 8,5 não tem sequência. Sim, e o zero também, né? E o zero também. O zero, o Inácio, eu acho um livro fantástico, porque primeiro ele lembra assim, Cortázar, que você pode começar em qualquer página. Depois é uma coisa que você se antecipou, porque hoje nós temos bem a noção dessa inflação de informações, nós somos bombardeados. Agora, você começou a pensar nisso em 60, né? Quando eu comecei, eu era diretor de redação na última hora. E eu ficava na mesa recebendo o setor de economia, o setor de coisas, e eu montava a página e mandava para a oficina, como a gente dizia. E aí chegou o censor em 64. E aí o censor era uma figura dentro da redação. E aí eu recebia aquilo e tinha que entregar para ele tudo. Já a página pronta, foto, ele lia e me devolvia de estar aprovado. Ou não, vinha um carimbo verde, vetado. A primeira vez eu perguntei assim, e por que proibido? Outra vez se você me perguntar isso, você vai preso. Porque está proibido e acabou. Puxa. Você não indaga nada da gente, que nós agora somos quem determina. Que coisa. E aí o que eu fiz? As mesas de redação eram imensas, e os gavetões. Aí eu joguei dentro da gaveta, instintivamente. Daí em diante, tudo que ele proibia, eu jogava na gaveta. Fotografia, título às vezes, tudo. E ao cabo de um tempo, um ano, então eu levei para minha casa. Eu fui deixando em casa. E um dia, a Ítala Nandi, a atriz da oficina, muito amiga, foi em casa, ela falou, mas o que é isso aí? Eu falei, isso aí é tudo que a censura não deixou publicar. Ela falou, tudo que o Brasil não viu, não soube, não é um romance? Eu falei, mas como? Ela falou, não sei, agora o problema é teu. Aí eu comecei a pegar coisa, eliminar muita coisa, jogar fora e reescrever em fragmentos, pequenos trechos, maiores, menores, e eu tinha um monte de coisa esquisita, eu tinha demais. A primeira edição era dessa altura. Puxa, devia ter 3.000 e tantas páginas. Aí eu fui cortando, porque eu sabia, eu tinha lido muito Hemingway, e ele sempre dizia assim, escrever a arte de cortar. E aí eu comecei a cortar. E aí que eu tinha uma coisa, eu falei, e agora qual é a estrutura? Aí que eu usei o 8,5. Porque eu escrevi o livro entre 64 e 73. 9 anos. Assim, fazendo. No meio eu fiz o Bebel. O Bebel é de 68. Que eu adoro o Bebel. Adoro o Bebel, até hoje.
Vamos continuar a conversar com o Inácio de Loyola Brandão? Vocês estão gostando? Eu estou. Olha, você sabe que o meu preferido é Não Verás País Nenhum. Mas isso porque eu tenho uma grande preocupação com o meio ambiente, Inácio. O que nós estamos fazendo com esse planeta, não? Que coisa! E você também foi profético nesse livro, né? Eu não, eu olhei para a janela. Esse livro nasceu no momento em que eu morava ali nas Perdizes e no meio da rua, da quadra, tinha um ipê amarelo, muito bonito. Aquela cúpula amarela. E o chão ficava e o tapete, né? Um dia esse ipê começou a morrer. E um dia, conversando um grupo de mulheres e homens, todo mundo, árvore, árvore, árvore. Aí o padeiro falou, olha, eu chego sempre 4h30 da manhã, e a dona senhora ali do 67 está lá regando, mesmo no dia de chuva. E eu tinha 2 amigos. Aí, falei, aconteceu isso. Eles mandaram um técnico que fez uma biópsia da árvore. E no fim disse, olha, foi envenenada, a árvore foi morta. Aí uma comissão foi até a casa da mulher. Ela nos atendeu, era uma mulher simpática, elegante até. A gente conversou, falou, olha, a árvore morreu, a gente teve uma informação e tal. Por acaso a senhora envenenou a árvore? Ela falou, claro, porque essa maldita árvore sempre sujou a minha rua, minha calçada, com essas flores desgraçadas. Todos nós, até mesmo aquele padeiro português, falou, nossa senhora, isso é que é gente ruim. Sensibilidade, né? Nada, nenhuma. E ficou na minha cabeça e eu sempre que tenho uma coisa, eu escrevo na caderneta, as famosas cadernetinhas minhas, escrevi lá e pus. E, de repente, daí em diante, na Line, foi uma coisa gozada. Cada vez que abri o jornal, o que eu bati o olho? Poluição, não sei o quê, devastação, não sei o quê, o mar, peixes mortos, não sei tal. E aí eu passei a recortar. Recortar. E fiz um arquivo de uns 4.000 recortes. Aí que eu falei, bom, um dia acabam todas as árvores de um bairro. Não, de uma cidade. Não, de um estado, não, de um país. Acabando as árvores, acaba a água. E o deserto é o Amazonas. Então eu tinha uma ideia para partir. E aí começou o Não Verás País Nenhum. Mas é angustiante, não é? Ele é tão angustiante que eu enchi minha sala com fotografias e posters de árvore, de rio, de montanha, com neve, com tudo assim, porque aquilo era para eu respirar. Isso aparece no livro, né? Isso aparece no livro, é gozado. O personagem principal que faz aquelas anotações desnecessárias, tentando corrigir um erro que nunca existiu, todo dia ele faz. Você pensou um pouco no seu pai também, fazendo aquela... Eu pensei muito na minha professora, Ana Ruth. Porque a professora também nos obrigava a ver e rever e procurar a palavra para mudar a palavra, para fazer a palavra certa e a gente fazia. Mas por quê? Porque tem uma palavra que combina, tem outra que não. A Ruth fez uma coisa linda. Quando eu fui receber o prêmio da Academia, o prêmio Machado de Assis, 2016, o jornal publicou que eu ia. Ela mandou, através de um filho, ela falou, faça isso chegar no Inácio. Ela me mandou um cartão com bilhete e disse assim, Inácio, a vida inteira eu tive dúvida sobre se estava certo, se era isso que eu queria fazer. Porque eu sempre quis formar as cabeças, formar as pessoas. E nunca tive essa resposta. Na hora que você recebeu esse prêmio e que eu sei dos seus livros, eu tive a resposta de que eu estava certo. Que beleza. Bonito, né? Lindo, pô, tá guardado lá em casa. E quando, na academia, aí me chamaram, o presidente da academia, que era o Domício Pinheiro, falou, então, Inácio, agora o seu discurso. Aí eu fui, eu falei, eu quero antes ler o bilhete. Li o bilhete da Ruth. 30 levantaram e aplaudiram. E disseram, estamos aplaudindo essa professora. Que beleza. Olha, ela ficou sabendo disso. Ficou, eu fiz Você acha que eu não ponho na crônica? Maravilha. A crônica é onde eu extravaso. Eu tive essa sorte dos professores. Na verdade, Inácio, você exerce uma docência, porque eu não conheço outra pessoa que tenha a sua dimensão. Assim, você está colhendo glória em vida, que é a verdadeira glória. Porque todos idolatram você.
quantas edições os seus livros já conseguiram, né? Então, não há biblioteca que não tenha um exemplar ou vários de Inácio de Loyola Brandão. Você faz um trabalho que é muito importante, mostrando a infância, a juventude, que nós temos de zelar pelo que é nosso. Nós não estamos percebendo que esse patrimônio natural que nós não construímos, mas nós destruímos com uma celeridade, com uma inclemência, né? Porque não temos noção do que é. Não é? É ignorância. Ignorância e cupidez. Ignorância e cupidez e ganância. Como é que você vai lutar contra o capital? Mas tem que lutar. Você sabe que o Não Verás fez nascer um outro livrinho, o Manifesto Verde. Sim. Você tem um manual, uma cartilha, né, para infância e juventude. E ela é muito adotada em escolas. E o Manifesto, a última edição, eu remexi, já tenho que remexer. Agora, Inácio, você teve um problema grave, né? Você ficou perto da morte, né? E daí surgiu a Veia Bailarina, que é um dos seus livros autobiográficos. Como é que foi essa experiência? Você hoje valoriza mais a vida por haver passado? Hoje, eu sentado aqui, eu sei que eu estou vivendo. A gente não tinha essa sensação. Você está indo, mas não, a cada momento eu sei que eu estou vivo. Por isso que eu falo às vezes assim, bem até agora. Porque eu também tenho noção da fragilidade do meu grupo, que no bar do Hotel Municipal Araraquara se reunia todas as noites, só tem eu vivo. Inácio, uma coisa que eu admiro muito em você, assim, você ser polivalente, você está aberto para tudo, você não é assim, aquele samba de uma nota só, né? Então, aquele espetáculo, você com a Rita, eu assisti mais de uma vez, achei uma delícia, porque, né, qual é a sensação, né, do pai, a filha com uma voz maravilhosa, né, e você contando coisas com tanto sabor, né, com tanta espontaneidade. Como é que você se sentiu como artista? Eu nem sei como é que eu fiz, mas eu fui. Não, porque chega um ponto que eu falo assim, eu vou só escrever isso, escrever. E aí um dia, numa reunião que a gente teve, aliás, até na Fundação Carlos Chagas, tinha um projeto Livros para Todos. No fim do ano, eles distribuíam bibliotecas para cidades com menos de 20 mil habitantes. Ou seja, caixas e caixas de livros para as bibliotecas. E teve, por exemplo, a Lígia foi madrinha desse projeto, o Milton Ratum foi e eu fui. E um dia, numa das reuniões, eu vi tocar no rádio de uma secretária o quizás, né? Sempre que te pergunto que quando, onde, como. E aí eu falei, nossa, na mesma hora eu falei, eu estou em frente ao Clube Araraquarense. E ficava ali naquela solidão, eu adorava ficar ouvindo. E quando ele cantava quizás, acabava a domingueira, que se chamava. Então aquilo ficou na minha cabeça. Era um momento que eu sentado no banco solitário, não infeliz. Porque eu estava com a música, eu estava com o pensamento, eu ficava me imaginando dançando com aquelas moças. Né? Eu fiquei pensando nisso e também lembrei de uma coisa. Comecei a perceber, e você deve ter isso, e todos têm, de vez em quando uma música não cola e te acompanha. Aí eu fui, fiz o livro, a Rita leu o livro, e quando o livro estava pronto, ela também tinha pronto a parte musical. E um dia, nós até hoje não sabemos de onde partiu a ideia. Talvez tenha sido do Danilo Santos de Miranda. Falou, faz isso, é um pocket show. E a gente começou a fazer num bar perto de casa, no Tatu, que ficava embaixo do Jacarandá. Já faz 4 anos, 5 anos quase. Agora a gente vai fazer o segundo. Que beleza. Segundo. Mas como eu estava acostumado a falar, mas aí eu tinha só que contar as minhas histórias. E às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você decorava tudo aquilo? Eu falei, é minha vida. A verdade, né? A sua verdade. Era só eu lembrar. A sua versão. Entendi. Acho que por isso também que era muito natural, muito sincero. Gostoso, muito gostoso. Porque é gostoso de fazer, mas já tem novas histórias e tudo. Mas olha onde eu me meti. Eu escrevo uma crônica no jornal A Cidade, todo domingo, de Ribeirão Preto, que é um jornalzão, uma coisa assim. Aí,
eu escrevia na Tribuna de Araraquara. Que aí acabou e aí o pessoal de lá me pegou. Então tem essa crônica. Aí o editor de cultura é um fanzineiro. Aí um dia ele falou assim, olha, a gente gostaria, a gente pode usar uns textos teus para fazer um fanzine? Você ficaria bravo? Eu falei, não, vamos. Aí ele falou, então escolhe umas coisas. Eu falei, eu não tenho tempo de escrever nada agora, nesse momento. Mas mandei umas 10, 12 crônicas, eles escolheram, fizeram um fanzine que chama Zero. Zerozine, em homenagem ao Zero. E aí eu descobri uma nova vertente na minha carreira. Eu vou escrever também uns fanzines para eles. Olha aí, tá vendo? Você está sempre enfrentando veredas novas. Veredas aí, né? novas. Então eu tenho pela frente agora o compromisso de trabalhar com o pessoal do Ribeirão para esse fanzine. E tinha 300 estudantes na frente, aí eles foram falando como é que faz, como é que faz. E eu descobri uma coisa, na minha época, a gente, para sair daquela chatice, né? Fizemos clube de cinema, fizemos clube de fotografia, fizemos até um filme em curta, média-metragem, então tudo para... Hoje eles têm o fanzine, e eles têm todos os celulares, eles têm todos os... mas eles fazem o fanzine, é uma criação, em que eles têm crítica social, crítica política. Tudo que incentiva a leitura, incentiva o pensamento, faz a pessoa saber que ela pode mudar a situação, né? Nós precisamos mostrar para a juventude que nós temos condições de ser melhores, né, Inácio? Então, você faz um trabalho magnífico, esplêndido, incentivando a leitura, tendo amor pelo Brasil, pelos nossos costumes, pelas nossas lendas, pelas nossas tradições. E esse respeito que você tem pelos seus professores é alguma coisa que a gente precisaria fazer ressurgir, não é? Para que o professor hoje não fosse a carreira mais desprestigiada, mais desrespeitada. Mas como é que você vai ressurgir que você paga mal, se ele tem que dar 25 aulas por dia, que ele tem que transferir de um lugar para o outro? Não, o professor não tem nenhuma condição, e o professor é muito mal formado hoje. Infelizmente. E eu fiquei muito triste quando eu li. Acho que a imprensa oficial do Estado publicou uma pesquisa que foi feita 3, 4 anos atrás com professores. 47% declararam que não gostavam de ler. É muito bom a gente conseguir atravessar, né? Veja as gerações com as quais nós convivemos, com as quais nós estamos convivendo, né? A necessidade que tem uma categoria como a dos registradores de imóveis de ter uma universidade corporativa para poder fornecer a esse serviço pessoas qualificadas que a educação convencional não consegue, né? Claro. Mas isso é muito bom para a gente lembrar que a educação é responsabilidade de todos, né, Inácio? Não é só de governo. Não. A educação é muito séria para deixar só para governo. Nós não somos um Estado socialista. Não. Pronto. Claro. É isso, mas ninguém se pensa. A gente precisa fazer com que a família assuma a sua responsabilidade, com que cada pessoa lúcida tenha convicção de que se o Brasil não reagir, não ressurgir naquilo que é realmente importante para redefinir os rumos da história, nós não vamos nunca ser aquele país com que nós sonhamos. Nós somos muito fanistas, mas não gostamos de trabalhar na direção, né? E eu tenho medo desse desalento que tem agora. Você sabe que eu relendo os seus livros para conversar com você, eu rendeu vários artigos com os créditos devidos, copiando os trechinhos ali. Eu te acompanho. Mas eu acho que essa nossa conversa é para incentivar os jovens. Há muito jovem que está trabalhando nos registros de imóveis e não tem oportunidade de ver e ouvir e sentir um escritor que, além de ser esse talento, ele é um ser humano maravilhoso.
com muitos atributos, muitas qualidades, disponível, acessível, porque ele poderia se recolher a sua glória e só colher os louros aí Que da glória, vitória. que Então, nada. está aí. Estou aqui. E muito amigo meu fala assim, pô, para que você vai? Eu vou porque eu vou. Eu não vou para Araraquara sentar no banco do jardim e jogar dama, dominó e xadrez. Não, eu estou vivo. Nós, no Brasil, nós tivemos assim aquela herança coimbrã de fazer com que todas as pessoas pensassem num momento em ter um diploma de bacharel e o mais disponível é a área da ciência jurídica, do direito. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. Nossa. Isso mostra o erro de concepção, porque nós não estamos precisando mais de bacharéis. Sim, Quando as nossa. pessoas estudam direito para poder cumprir espontaneamente as suas obrigações, os seus compromissos, tudo bem. Mas quem acredita hoje que se formando em direito vai ter todas as portas abertas, está equivocado e vai ficar frustrado. Então nós precisamos mostrar que nós temos a necessidade daquilo que o computador não puder fazer por nós, né? Há dois jovens franceses que criaram uma startup e ela responde 900 mil questões em alguns segundos com uma precisão muito maior do que a do ser humano. Gente. Então, o direito é uma carreira também que tende a ser reinventada sob pena de perecer. Então, o que nós precisamos de cuidadores, nós precisamos de pessoas que cuidem de jardim, que façam uma semente germinar, que façam um bom prato de comida, que acompanhem os idosos, porque nós vamos ter um mundo de idosos. Você sabe que essa semana, na nossa sessão, que aliás você faz muita falta, o Zé Gregori falou, fez um depoimento assim muito tocante, né? Ele falou que ele não se sente excluído, objeto de preconceito, mas quando ele vai às festas das filhas, as pessoas chegam, os jovens casais cumprimentam, 5 minutos depois eles estão todos enturmados e ele está sozinho. Ele falou, então eu me sinto excluído porque eles não conversam, não dedicam ao idoso a mesma atenção a qual eles devotam às suas próprias tribos. É a ausência. Não é? Mas enquanto houver Inácio de Loyola Brandão para espalhar essa sabedoria e esse olhar tão instigante sobre a vida, é sinal de que a literatura tem espaço, de que as pessoas ainda vão ler, e você que ainda não leu todos os livros do Inácio, aproveita agora. Você ficou desperto porque viu que ele é uma pessoa interessante. Os livros dele são mais interessantes ainda. Eu tenho os meus preferidos aqui, ó. Não Verás País Nenhum e Zero. Inácio, muito obrigado por essa conversa. Obrigado a você, Naline. Obrigado. Eu que agradeço, Inácio.